Olá, eu sou o João Nuno. O meu convidado hoje é o Pedro Bessa, músico, guitarrista, empresário da restauração, um artista completo. Espero que gostem. Olá, Pedro. João. Pai, é um gosto ter-te aqui em minha casa, de regresso, uma vez que frequentaste a minha casa toda a vida. Vamos ter muito para conversar, mas porque as nossas vidas cruzaram-se várias vezes. Gostava de te perguntar como é que foi a tua ignição, não é? Como é que despertaste para a música e também para a restauração, e como é que consegues, e como é que conseguiste e consegues, continuas a conseguir cruzar essas tuas várias áreas, a música, a guitarrista, o estudo de gravação e a restauração, o solar, o evidente. Bem, olha, João, antes de mais, obrigado por estar aqui, pelo convite. É um prazer falar contigo sempre. E acho que a resposta mais honesta é ainda estou a aprender. Ainda estou a aprender, porque cada faceta tem as suas exigências, não é? E às vezes, quando eu estou a ser tasqueiro, como eu gosto de dizer, tenho que pôr o chapéu de tasqueiro, e quando vou para o estúdio ponho o chapéu de músico, ou de produtor, ou de guitarrista, de baterista, ou o que for preciso. E às vezes dividir as duas é preciso desligar o telefone, e mesmo assim às vezes não é fácil. Tens que mudar de fato. Exato, totalmente. É assim que eu tento fazer, embora às vezes, até às vezes, imagina, às vezes estamos no estúdio e poderíamos perfeitamente atravessar a rua e ir almoçar a um moinho de vento a meio de uma sessão, e eu digo não, vamos comer uma maçã à Casa Expresso, porque eu não quero entrar no moinho, porque senão vou tirar o fato do músico. Já testemunhei isso com muita pena, porque eu adoro, como tu sabes, sou cliente do restaurante, do evento, e eu próprio já me fizeste isso, e eu fiquei cheio de pena, porque estava já numa sessão cheia de gula, cheia de vontade de ir ao restaurante. Pois, mas às vezes tem que ser, porque senão uma pessoa entra no espaço e começa logo o radar começa a disparar. Claro. E se tu estás focado num determinado tipo de coisa, tens que ir para aí. Mas a ignição que tu perguntas é engraçado, porque em minha casa, desde miúdo, os meus pais sempre ouviram muita música, desde criança, e tinham sempre muitos amigos em casa, e eu lembro-me de ser, mesmo 5, 6 anos, e ir dormir ao fim de semana e eles estarem em baixo com amigos, e a música, eu ouvia na cama a música a tocar, na altura vinis, não é? Anos 70, 80, por aí. E aquela música toda também me influenciou e acabou por me despertar um pouco, porque, sei lá, se os pais se te introduzem a determinadas coisas, tu acabas por ir atrás, um bocadinho atrás. E mais tarde, lembro-me também um dia em que era mesmo criança, e os meus pais tinham muitos vinis. E eu estava à beira do vinil, não sei se estava a brincar com os legs, ou era mesmo puto. E peguei num vinil que era o disco dos Beatles, a antologia. Eles tinham duas, tinha uma vermelha e uma azul, uma que era do início da carreira, não sei se lembras, e uma que era... Os dois álbuns, o azul e o vermelho, exato. E eu lembro de pegar no azul, eu lembro de ouvir os dois, e lembro que quando peguei no azul, aquilo fez qualquer clique cá dentro, porque é a fase final da carreira deles, quando eles têm a fase mais experimental e, a meu ver, quando eles começam a apurar a arte, não é? E eu lembro de estar uma tarde inteira a brincar e sempre a mudar, eram 4 discos, porque aquilo, as rotações não sei se eram mais rápidas, ou se eram muitas músicas que eles tinham, só os êxitos dele dava para encher imensos discos, mas eu lembro de estar uma tarde inteira a ouvir aquele disco particular, ou esses 2 discos, e sempre a rodar, isso era mesmo miúdo. E depois mais tarde, quando começo ali aos 13 anos, talvez, 14, é que começo a descobrir outras bandas e aí começa mesmo já... Mas tu começaste por tocar guitarra ou outro instrumento? Não, eu comecei pela guitarra. Comecei pela raquete de ténis primeiro, a simular quem eu via. Air guitar. Air guitar, mas com uma raquete de ténis, que eu também uma altura que andei a tentar aprender ténis, não tinha jeito para aquilo. Mas então meti uma corda e estava com a guitarra, com a raquete,
e aí já comecei a ouvir coisas dos anos 80, ali no fim dos anos 80, que já mexiam comigo, sei lá, Roy Conn Commotions, uns U2, uns Jesus and Mary Chain, eram coisas que assim muito guitar bass, não é? Indie, e na altura a guitarra era um instrumento muito predominante exatamente na música, talvez muito mais que agora. Ao contrário de hoje. Ao contrário de hoje. E então apesar da tendência, as tendências recentes indicarem que está outra vez acho que sim. A regressar. Acho que está a mudar. Mas uma coisa que eu sempre tive era que a guitarra sempre foi aquele instrumento que me atraiu em primeira mão. Eu lembro também de fazer um trabalho para a escola, que todos os meus amigos faziam, sobre qualquer coisa à nossa escolha, e eu fiz sobre a Fender Stratocaster, no 8º ano, ou no 7º ano. Também desenhavas guitarras nos cadernos, nas capas. Claro. O nosso sonho era ter uma Fender Stratocaster ou uma Gibson Les Paul. E depois comprei uma Marina. Não havia, na época não havia guitarras que ninguém tinha acesso a Fender. Sonhava, mas não havia nas lojas. Super difícil. A minha primeira guitarra foi uma Marina, já depois de um anito ou dois depois disso. Lá chegou. Sabes que eu tive um amplificador feito em Portugal, que era marca Furacão. Eu lembro. Lembras-te disso? Lembro. Tinham PAs e tudo. Sim, tinham PA. E eu vi agora recentemente que essa marca, com outro nome, voltou ao mercado. E o mais extraordinário é que esse amplificador Furacão acabou, incendiou. Numa jam session no Douro com o meu amigo Carlos Aguelos e com o Olmir, outros amigos que eu tinha da música, na altura das bandas de garagem. Opa, estávamos a tocar nada. E justifica-se então o nome. A corrente. Fez-nos ao nome. Nós também já estávamos, enfim, já estávamos bastante quentes, não é? E aquilo lá tantas com a tensão baixa, e ardeu literalmente. Fez-nos ao nome. Fez justiça ao nome. Pedro, gostava de te perguntar, qual é a tua grande referência, qual é o teu som de assinatura, se tens enfim, acho que todos nós temos, não é? Uma referência de um som que a gente gostávamos muito de incorporar na nossa linguagem. Qual é a tua guitarra preferida, se é que tens? E qual é o teu processo criativo? Como é que tu... Enfim, qual é o teu processo? Muita informação, mas eu consigo responder, acho eu, porque depois de eu ter me apaixonado pela guitarra e ter aulas de guitarra, eu também sempre ouvia música no geral, por isso é que se calhar depois entrei na produção também, porque sempre prestei atenção a todos os instrumentos e prestei atenção ao baixo, à bateria, e depois comecei a me apaixonar pela bateria e depois cheguei a ter aulas de bateria também, e acho que sou um guitarrista que toca guitarra como se estivesse a tocar bateria muitas vezes. E acho que até o meu som de assinatura, se podemos assim dizer, é rítmico, é mão direita. Eu acho que tenho uma mão direita particular, com algumas valias que a mão esquerda não tem, porque, lá está, ritmicamente. E um som mais seco, que passei uma fase da vida com esse som, porque no início, quando eu comecei a tocar, no fim dos anos 80 e inícios dos 90, tu lembras-te, os guitarristas usavam muito efeitos, não é? E nós tínhamos aqueles processos de efeitos, os zooms e aquelas coisas todas, e os pedais Boss, as racks, aquilo tudo. E eu usava delays também, usava modulação, usava isso tudo. À medida que fui tocando, comecei a perder efeitos, e quando começo a tocar mais ao vivo guitarra, não tenho nenhuma modulação, tenho só um pedal de boost e tenho um amplificador. E a guitarra que eu sempre usei mais, e tu lembras-te dela que nós chegamos a trabalhar nela aqui muitas vezes nas minhas loucuras, João, estou aqui, como é que eu vou fazer isto? E trocávamos o braço, era aquela Fender Telecaster Custom dos anos 70, que eu acabei por vender. E porquê? Porque ela tinha um som único, somente o humbucker era único, mas era uma guitarra muito difícil. As Fender nos anos 70, como sabes, a Fender era uma marca que fez coisas que não estavam muito fixe. E eu punha-a cada vez mais de lado, então... Era muito pesada, era uma guitarra... Sim. E o braço, tinha ali coisas que não era aquela guitarra que estás em casa e pegavas nela, e não tinha também trêmulo, que
foi algo que eu mais tarde incorporei totalmente na minha forma de tocar. Totalmente. Hoje em dia quase não pego numa guitarra sem trema. Portanto, esse som seco acho que é o meu som de 2000 até fins de, se calhar, 10 anos atrás. Há 10 anos atrás pego no trêmolo, aquela guitarra que fomos os dois comprar, tu deves-te lembrar, que fomos a Santiago Compostela, a Gibson Les Paul Gold Top. Fantástico. Eu meti-lhe um Bigsby, perdão. E acho que é a guitarra que neste momento que eu digo assim, esta é capaz de ser a minha guitarra. Depois é muito versátil, porque tem single calls, dá para fazer o switch single calls. Tem o call split. Tem call split, exato. E já o meu som atual já é um som que não é esse som seco que eu usei durante muitos anos quando toquei ao vivo. É um som que já tem reverbs, tem delay, tem... Foi todo um processo de apuramento e de criação de uma identidade. Exato, e fomos parar, fui parar agora a este som, que é o som que eu mais uso hoje em dia. Em relação à restauração e à música, pá, eu acho que tu tens sempre de ser criativo. Em qualquer um dos trabalhos tens de ser criativo, não é? Na música, como é óbvio, não é? E o que é que inspira? Inspira tudo. Inspira o acordar, inspira o deitar, inspira uma conversa que ouves no metro, inspira uma pessoa que conhece, inspira um livro que lês, inspira um amigo. Ambas se alimentam. Tudo se alimenta. Uma da outra, uma área da outra. Tudo se alimenta, sim. E na restauração tu tens de ser criativo, porque se tu fizeres muitos anos, e eu já estou ali há alguns anos, a fazer a mesma coisa, tu tens que abanar um bocado o barco e tens que... Claro. E repara, o meu restaurante é um restaurante de comida tradicional portuguesa. Eu não posso ser muito criativo, não posso, mas não quero. Não posso ser muito criativo numas tripas à mala do Porto ou num cozido à portuguesa, não é? Tens fronteiras, não é? E quero ter fronteiras. Claro. Agora, posso ser criativo nas emendas, posso ser criativo na forma como apresento as coisas ao cliente, posso ser criativo nas fardas dos funcionários, pode ser criativo na imagem, no vinho, no resto de tudo, nas obras que faço, na forma como apresento no website, no Instagram, na forma como comunico com as pessoas. Sim, a integração que fizeste também, que foi muitíssimo bem feita, das redes e das novas tecnologias na área da restauração. E por acaso nós fazemos as coisas muito caseiras, estás a ver? Eu não tenho ninguém a trabalhar as redes sociais. Mas genuínas. Mas é mais esse aspecto, tipo, como é que nós vamos comunicar? O resto é tudo um pouco no mesmo estilo. Vamos comunicar o dia-a-dia disto, pronto, e comunicamos o dia-a-dia disso. E a música que lá está é curada por mim, estás a ver? Tu vais lá e ouves músicas que não passam uma música que eu não gosto. E quer dizer, comer umas tripas e ouvir uma música que eu gosto faz todo sentido, ver um copo de vinho porreiro e tal. Pronto, acho que é isso, assim, que com esta tentativa de inovar sempre e de fazer algo diferente, senão tu estás sempre a fazer a mesma coisa e cansas. Esgotas-te. Na música é a mesma coisa. E nós temos de ter sempre projetos, que é o que nos alimenta e todos os dias. O que te move é isso, é andar para a frente, é o processo e não o fim, não é? Pedro, gostava também de te perguntar como é que nasceu o Estúdio Elétrico. O Estúdio Elétrico eu tive o prazer também de frequentar e de utilizar, não só para gravações, como para produções. E é um espaço que eu gosto muito, quando a pessoa se sente em casa, por ser um estúdio pela dimensão, pela localização que é fantástica, no centro do Porto, numa zona fantástica, pela decoração, por todo o ambiente que se respira lá no teu estúdio, que faz-nos sentir como se estivéssemos em casa, não é? É uma coisa muito agradável. Gostava de... E se tivesse alguma história curiosa, que seja gira de partilhar aqui também, que se possa partilhar. Sim, exatamente, que se possa partilhar. Deve haver. O estúdio foi engraçado, porque eu estou naquela zona desde miúdo, desde que nasci, porque a minha mãe tinha uma loja de roupa ali, precisamente onde é o estúdio, e depois, uns tempos, em cima era o armazém dela, em baixo tinha a loja, em cima tinha o armazém, o primeiro andar onde é agora o elétrico. E uns tempos mais tarde, nós estávamos a ensaiar ali à beira do Palácio de Cristal. Acho que chegaste lá a ensaiar connosco. Eu cheguei lá a ensaiar com vocês. Exato. E esse sítio era alugado, pronto, não dava para fazer uma obra mais profunda. Eu nessa altura tocava com os Buena e com os Renderfly,
de duas bandas que eu tive nessa altura. E depois, esse estúdio que nós tínhamos à beira do Palácio terminou e eu perguntei à minha mãe se em cima, quando ela tinha o armazém, se estava para pôr lá umas proteções idas e ensaiar lá. Ela disse sim, não teve problema nenhum, porque a loja também estava aberta só de dia, à noite estava livre e não incomodava vizinhos nem nada. A Baixa do Porto não era o que é, nem pouco mais ou menos. E então nós começamos a ensaiar aí, nesse sítio. Passados uns anos, até o moinho engata aqui também, porque eu almoçava e jantava com o meu pai muitas vezes, que ele ia ter comigo, quando estava a ensaiar, e íamos almoçar e jantar ao moinho. Não era meu o moinho, não é? E nesta passagem, na altura eu tocava com o Renderfly, com Buena, dava aulas de bateria também, e tinha acabado o curso de gestão. E nessa altura estava assim naquela vai ou não vai, o que é que vamos fazer a seguir, o que é que não vou fazer a seguir. Como tu sabes, viver da música em Portugal, se não fores pela via educativa, é muito difícil. E então eu sempre gostei de tascos e de restaurantes, que sempre andei metido nos restaurantes com os meus pais e eles também gostavam imenso disso. Não tiveram absolutamente nada a ver com o invento no passado, o meu pai não trabalhava nisso, a minha mãe também não. E eu estava lá um dia a jantar com o meu pai e estávamos a olhar para aquilo e disse, pá, fogo, este restaurante é tão porreiro, se fosse meu, se calhar mudava aqui as toalhas, ou mudava aquilo, ou mudava aquele outro. Epá, será que o dono quer passar isto? Tinha com o meu pai na tanga. O Sr. António era um senhor da restauração da velha guarda já, devia ter os seus 70 e muitos. E Sr. António, você não sei, ele tínhamos alguma confiança com o homem, ele sentou-se, você não quer passar isto? Por acaso quer, estou farto disto, quer? E naquele dia foi assim uma coisa casual. E pronto, comecei também depois a pensar, ok, vou entrar, estava só na música nessa altura, vou entrar aqui num restaurante, vou perceber como é que isto funciona, vou herdar funcionários da velha guarda da restauração. E eu tinha 20 e poucos anos, né? Pronto, e ao mesmo tempo que isto acontece, eu continuo a ensaiar em cima da minha mãe. A minha mãe, tanto fechou a loja, a parte de baixo, alugou, dividiu aquilo, portanto, alugou a parte de baixo, e a parte de cima eu perguntei, oh mãe, o que é que esta parte? Ela, podes ficar com isso para ensaiar se quiseres. E ok, pronto, entanto passaram 5, 6 anos e depois eu em cima comecei a ter necessidade, comecei a ter uma vertente mais, não só de músico, de instrumentista, como de produção. A malta começou-me a pedir para produzir músicas, porque ouvia o que eu fazia nas minhas bandas e começou a achar piada e a dizer, não queres produzir o meu disco, não queres gravar-me a mim? E eu comecei a fazer esse lado. À medida que eu começo a fazer esse lado, já tinha o restaurante, claro, penso, eu estou a ensaiar neste sítio, isto não tem condições nenhumas, eu se calhar aqui posso fazer um estúdio a sério. Então, em 2010, eu e um carpinteiro, com a ajuda do João Maia, que também conheces. João Maia, claro. O João que já desenhou vários estúdios e tudo, está no CCLP agora. É um especialista. E ele era meu amigo também, e eu disse ao João, gostava de fazer um estúdio onde tenho a sala de ensaios no primeiro andar, tu podes fazer a engenharia de acústica e tal. Claro que sim. Fez e eu tive 6 meses fechado com um carpinteiro, fui eu que o construí. O estúdio elétrico foi construído por mim. Eu quando tenho as obras, eu gosto de pegar no martelo e ir lá para dentro. E estive lá dentro fechado com ele. Claro que no fim tivemos quase a matar-nos um ao outro. Eu e o carpinteiro, não o João Maia. Mas pronto, ficou o estúdio, inauguramos o estúdio em 2010. E então de lá para cá já fizemos, muita gente passou por lá, não só eu a gravar e a produzir, projetos meus também, tu também chegaste aí lá, gravamos guitarras tuas. Sabes que é engraçado que ainda ontem, ao organizar um bocado a nossa conversa de hoje, me lembrei exatamente dos ensaios, da pré-produção que eu fiz do meu disco, com o Mário Barreiros. Sim, lá, sim. Com o Francisco Menezes. Sim, foi lá. Que foi lá a pré-produção. E eu lembrei-me com muita saudade
de uma noite muito engraçada que fui lá, julgo que eu te apresentei na altura o Mário Barreiros, fomos lá, levei lá ao estúdio. Não, ao restaurante, não foi? Não, e fomos visitar o estúdio. Sim, mas fomos jantar, foram ao restaurante e depois fomos todos para o estúdio. Fomos para o estúdio, foi uma noite muito engraçada, que temos a ouvir música, exato, a ver... E eu toquei algumas coisas que estava a fazer lá e tudo. Sim, é engraçado, ontem lembrei-me da... Tivemos até às tantas lá. E passei lá, no teu estúdio já passei lá momentos muito giros. Sim. Pá, e nessa altura, lá está, eu conheço o Mário também, já foi há 10 anos ou mais, não sei. Que entretanto tem... Depois também trabalhou lá e tem feito lá coisas. O Andrés Malta, entretanto, também entrou e também faz parte da equipa e também produz e grava lá. Epá, e nestes anos todos, se tu me perguntar assim, discos que tenhas memórias muito boas, epá, tenho de todos, palavra de honra, tenho de todos. Há um disco que eu fiz lá com o Andy Torrance, com o Andy dos Renderfly. Eu lembro-me. De uma banda que eu tive, que neste momento está em Águas de Bacalhau, chamada Lobo. O Lobo. Que tu também participaste. Eu acho que participaste no Lobo. Tocaste piano numa música. Eu acho que até... Nem foi guitarra, foi piano. E tocaste guitarra noutra. Noutra, piano, numa guitarra. Tocar piano, meti as mãos, fiz um... Tocaste? Sim. Nem que seja uma nota, tocaste? Sim. Sim, foi. E eu lembro-me desse disco... Foi o João Bessa que até gravou esse piano. Parte dele, sim. Esse foi o primeiro disco. Este segundo disco foi gravado com o Andy só no elétrico. E este segundo disco eu tenho memórias muito boas porque pá, correu tudo muito bem, foi tudo muito giro. Como deve ser feito um disco, e eu aprendi muito também com o Andy, aprendi muito com toda a gente, mesmo que os músicos foram lá gravar, eu aprendo com todos. E com o Andy o processo da pré-produção e produção, um pouco à moda antiga, que agora a pré-produção mistura-se com a produção, não é? Agora já não há muito isso. Old school. Mas mais old school no sentido de vamos trabalhar as demos, vamos pegar na... Fazia-se pré-produção mesmo. Como se fazia, à moda antiga, foi mesmo, e depois tudo que foi usado, não usamos nada MIDI, foi tudo gravado. Analógico. Tudo, tocar mesmo. Tudo tocado, estás a ver? Eu toquei bateria, guitarras na altura, baixo e cantei, que era o projeto era meu. Mas foi um disco que tenho assim muito boas memórias de todos os que lá fiz. Eu tenho aí o disco. Tens aí. Eu gostava, se fosse possível, que partilhasses um evento, uma história, um detalhe, porque eu sei por experiência própria, nos estúdios é um espaço que se proporciona muito a situações insólitas, muito engraçadas, muito extraordinárias, algumas delas. Sim, não sei temos várias, lá está, há algumas que se podem contar, outras que não se podem, mas a nível criativo, por exemplo, que eu acho que é engraçado, tem a ver com o processo criativo também e com o facto do que é produzir outros artistas, etc. No primeiro disco do Walter Lobo que eu gravei, que ele convidou-me para produzir o primeiro disco, ele primeiro foi lá gravar umas músicas que queria incluir no antigo e depois convidou-me para produzir o disco dele, Mediterrâneo. E nós começamos em regime de live band, eu a tocar a bateria na altura, e gravamos ali, eu sempre a gravar, não é? Quando a malta entra eu ponho a gravar e aquilo fica a gravar sempre, porque às vezes há bocados que são a ignição para coisas muito boas, não é? E depois eu ouvi essa gravação, esse ensaio que fizemos, e depois quando começamos a produção do disco mesmo, a pré-produção à moda antiga que eu gosto de fazer, pegar nas canções, na viola, de tonalidades, etc. e tudo mais, eu disse, há uma música daquele ensaio que fizemos que é a música. E ele disse, mas qual é que é? Eu, é esta ou esta. E ele disse, eu não quero meter essa música no disco. E eu disse, não queres meter esta música no disco? Ele, não. E eu, nós temos que meter esta música no disco. E ele disse, não, mas estava a pensar não meter e tal. E eu, ou seja, obviamente o artista é que tem sempre razão e nós temos sempre, quem está a produzir um disco tem que ir atrás da ideia do artista, não é? Sempre. Mas eu lutei por aquela música e eu não a deixei cair. Depois o Walter começou a ver como ela estava a evoluir e começou a ficar convencido. E hoje é capaz de ser, desse disco, do Mediterrâneo, a música mais tocada desse disco. Portanto, é giro ver como é que uma ideia que estava ali, que podia acabar
arrumada num disco duro, não é? Como é que ela se transforma e acaba por ser, a última vez que eu fui ver, tinha 3 milhões ou 4 milhões de plays no Spotify. Ou seja, de algo que podia ter desaparecido, não é? Uma semente que, se não fosse posta no sítio certo, desaparecia. Veio ao de cima o teu papel fundamental do produtor, que identificou um tema catchy ou com um potencial. Teve sorte. Que às vezes os artistas não veem, ou porque têm uma ligação com a música que já não tem essa não conseguem investir essa pessoa de fora, que ouve de fora. Sim, não é? João, Do mas público. repara, por essa que funcionou bem, eu podia estar 10 que não funcionaram. Com certeza, era a alavanca, podia ser a alavanca para 10 ideias que se calhar que eu segui e Claro. que não funcionaram, ou que não esteve certo. Como é que nós medimos o sucesso de um disco? Hoje em dia também é algo que eu ponho muito em questão. O que é o sucesso de um disco? Para a maior parte dos artistas é reconhecimento e que ele consiga chegar ao maior número de pessoas. E hoje em dia eu já não vejo bem assim o sucesso de um disco. Para mim o sucesso de um disco é quando ele termina e ele me satisfaz a mim. E mesmo que ele chegue a 2 pessoas, esse sucesso já está preenchido em mim, entendes? Mas para um artista que tem que ter reconhecimento e quer tocar ao vivo e que quer ter Tem que encontrar um espaço tem que na encontrar cena o seu musical. espaço na cena musical, obviamente. Nós com esse disco conseguimos, com o Walter, conseguimos com outros artistas, mas houve muitos outros em que não conseguimos, não é possível, em que não então, chegamos lá, claro. não é? Mas medir, isto para engatar no que eu estava a dizer, medir o sucesso de um disco ou de uma música ou de um determinado artista, hoje em dia eu já com os anos ensinam-me de outra forma. Eu acho que o sucesso desse disco é quando o produto final acaba. Por isso é que eu, quando faço músicas nas bandas que tenho e que vou entrando nos meus projetos, quando eu fecho a música, imagina, eu fecho com uma data limite, é assim que eu fecho as músicas. Eu ponho uma data limite, senão vou passar a vida toda a produzi-la e a mudar e a alterar. Não se esgota, estás sempre no loop. A insatisfação permanente não nos deixa Sempre, fechar estás sempre a tentar a melhorar. gaveta. Eu ponho uma data e naquela data, eu ponho uma data e naquela data, portanto, a música tem que estar concluída. E depois dela terminar, é nesse ponto que para mim está Concluído. já me preenche, o processo preenche-me e eu descanso. Antigamente o gajo quando é novo quer conquistar o mundo, não é? Claro. Não é? Queres tocar e queres ser reconhecido e todos passamos por isso, Claro. não é? Obviamente, não, pá, é assim. Pedro, gostava também de te perguntar, em 2025, o que é que andas a fazer, que música andas a ouvir e como é que vês a situação musical atual, tanto no que diz respeito às tendências, à estética, como também à promoção, enfim, ao espetáculo, toda... Pois, eu acho que eu ultimamente ando a ouvir muita coisas antigas. Eu fiz agora um curso com o Brian Eno e tive que ouvir a discografia toda dele, antiga, a música mais atmosférica dele e como é que ele compunha aquilo. Pá, e foi excelente redescobrir o Brian Eno. E coisas mais recentes, tenho ouvido uma artista chamada Willow, que é muito boa, que eu aconselho mesmo. É tocado também, mas é com uma produção mais atual e etc. Pá, em Portugal eu acho que, por exemplo, há 15 anos atrás eu ouvia músicas portuguesas na rádio e eu ouvia 10 segundos e conseguia dizer isto é português. Porque reconhecia que a produção a nível de sonora... Estás-te a referir não pelo elemento da linguagem, mas sem ler, sem ouvir onde era a língua em que era cantada. Porque acho que nós estávamos um pouco atrás a nível de produção musical, de engenharia de som e etc. Há 15, 20 anos atrás notava-se muito isso. Hoje em dia ouve-se coisas extraordinárias portuguesas. Sabes qual foi para mim estamos a par. Sabes qual foi para mim o álbum que foi o marco? O Viagens do Pedro Brunhosa. Sim, isso em termos de... Eu tive essa... E esse já tem que 30? Então, foi festejado o ano passado, os 30 anos do Viagens. Pois. Aliás, eu tenho aqui o álbum, o vinil. Exato.
comprei Foi, agora foi, o vinil, na altura comprei o CD, agora comprei. Mas estás a falar de um disco, tudo que andava à volta não tinha nada a ver com aquilo, A não é? música, já havia música fabulosa, extraordinária, Sim, como tu sabes, não é? Sim, claro. Mas aquele, parte para técnica- mim, marca a diferença em termos de produção, da qualidade do som. Totalmente. E teve um impacto em mim. Igual ao que se fazia lá fora, não é? Sim. Na altura... Estou a falar apenas, não na qualidade Sim. da criação, nem na qualidade de composição. Claro. Nessa Toda a tecla cor. que estás a... Totalmente de acordo. E hoje em dia tu ouves e a produção musical em Portugal está muito boa mesmo. Acho que está também a facilidade de comprar material e de produzir em casa. O acesso. O acesso. Antigamente tinhas de ir para um estúdio, tinhas de pagar o estúdio, os técnicos às vezes não eram muito bons, tudo isso, não é? Hoje em dia é mais fácil, também há acesso à informação, como fazer, como não fazer. Hoje está tudo à distância de um toque numa tecla. Mudou tudo isso. Mudou tudo. Brutalmente mesmo. Pá, e acho que isso veio democratizar também a música, porque antigamente as editoras decidiam o que ouvias e as rádios decidiam o que ouvias, não é? E havia ondas, veio o grunge, havia, não é, nos anos 90, depois nos anos 80 havia o heavy metal, ou nos anos 70 o disco, o hard rock, ou seja, a música vinha por ondas, não é? Hoje em dia tu tens disco sound, heavy metal, hard rock, indie, tens tudo na mesma altura, vários players, e com os Spotify e não só, e outras plataformas até bem mais interessantes e justas que o Spotify, que vieram democratizar a música para qualquer pessoa ter acesso e decidir o que ouve. E antigamente não era decidido pelas editoras, não é? As editoras é que decidiam, a não ser que andasses com demos e cassetes, não é? Como andávamos. A ideia que eu tenho da altura é que, no fundo, a estética, como tu referiste, estava mais condicionada por menos gente que controlava a indústria. Claro. E que nos, entre aspas, impingiam os claro. E era mais confinado, não era o espectro de... Os ouvidos eram menos pessoas a decidir. E agora está completamente está acessível a toda a gente. Acessível, e as pessoas cada pessoa faz aquilo que lhe apetece. Exato. Embora ainda estejamos numa fase muito longa, há aqui alguns ajustamentos, não é? É um caminho longo para percorrer para isto ter provavelmente E, por exemplo, se vives em Portugal, se me disseres assim, Pedro, e em Portugal o que é que achas? Eu digo, falta sítios para tocar ao vivo. Sim. Acho que sempre faltam muitos sítios para tocar ao vivo. E acho que falta que as pessoas também, que é um problema já... E a predisposição das pessoas que saírem de casa para ouvir música reduziu. É reduzido. Eu lembro quando era puto, e tu também te lembras, que havia uma banda ia tocar uma semana inteira a bares no Ribeirinha, sei lá. Eram residentes. Bandas residentes no espaço de uma semana. Ou no Peixote. A gente fazia digressões nos bares. Exatamente. E as bandas de bares. Hoje em dia tens alguns resistentes o mérito é essa malta que ainda resiste com os seus bares, hoje em dia tem mais bandas de versões do que bandas de originais, não é? Nos bares consegues ouvir bandas de versões, bandas de originais é mais raro, a não serem em clubes como a CCLP, como o Ferro, que aí recebem bandas para tocar e etc. Mas faltam sítios para e as pessoas irem ouvir música ao vivo também. Há pouco tempo um amigo contou-me que a música aqui, portanto, a situação no Porto está completamente refém dos turistas, ou seja, a maior parte dos espaços onde há música ao vivo é fado para satisfazer os turistas. Sim. E ponto final, que não estou de maneira nenhuma a dizer que está certo ou está errado, porque não me cabe a mim dizer isso, mas não tinha essa ideia. Sim, é a procura que há, não é? A procura sendo essa, há fado e há bandas de versões que os turistas também conhecem. Exatamente, para focus nos turistas. Sim, lá na Baixa é verdade, tens razão. E que, portanto, digamos assim, os músicos
e as atividades dos músicos resulta o que nós tínhamos, o rock de garagem, os compositores, os songwriters, que não têm espaço, não existe. Faltam sítios. Não é? Agora, um dos projetos que eu tenho, que se chama Biltre, que é uma espécie de Spinal Tap português, que é uma banda, é uma pseudo-banda que eu tenho com um grande amigo. Nós vamos agora fazer um concerto de apresentação, não é? Em breve, e eu quero fazê-lo num bar old school, num bar desses, E vais à ter moda que ser antiga. tu o promotor, E vais ter vamos que ser nós os ser... promotores, vamos ter que ser nós e vamos ter que descobrir um desses sítios que receba bandas, uma banda só com originais ou com, pronto, percebes? À moda antiga, tipo bar com copos, com finos e com uma banda ali com os decibéis acima. Com toda a interação que nós tínhamos onde tu sais pelo meio do pessoal. Sim, E claro. pá, é outros sítios, o Plano B também faz concertos, que é muito Ainda fixe. Faz concertos originais, também é um sítio que felizmente ainda se mantém ali com uma bandeira também. Encontram-se, percebes? Ainda bem. Mas eu acho que faz falta mais sítios para tocar e mais circuitos. Haver diversidade, no fundo, pode haver aqui um equilíbrio no meio desta Exato. coisa toda, não é? E para a malta não estar a tocar em casa, Claro, não é? Tocamos muito em casa, todos. claro. Mas isso ainda bem, olha, aliás, a razão da criação deste meu canal, como tu sabes, é um bocado ir ao encontro dessa interação e recuperar um bocado essa interação, até porque também na imprensa portuguesa, como tu bem sabes, hoje em dia praticamente a música e este nosso lado não tem nenhum tipo de Reflexo, presença ou suporte, não é? Pedro, já que falaste no Biltre, que eu conheço, Sim. é um projeto que eu também conheço e gosto muito, aproveito para te perguntar, então, projetos atuais e futuro, o que é que estás neste momento a fazer e o que é que pensas fazer agora nos próximos tempos? O Biltre, na música agora. Sim. O Biltre é uma pseudo-banda, como eu e o Rui gostamos de chamar. O Rui é O Rui Paulo, que é Paulo. era meu amigo há muitos anos e já tive várias bandas com ele. Ele é juiz, de profissão. Sabes que isso é um aspecto também, desculpa interromper, mas é um aspecto interessante aqui do canal. Como eu já te contei, nós vamos ter aqui músicos profissionais, mas eu também vou trazer a este canal músicos amadores, porque o que distingue um músico profissional e um músico amador, na parte que a criação diz respeito, não é nada, a não ser o fato que vestem, um é remunerado, outro não, um faz da vida. E podemos ter várias profissões. E temos pessoas de outras áreas interessantíssimas e com mérito noutras áreas e que são também excelentes, criativos e músicos e guitarristas. E ele é um exemplo disso. Eu aproveitei para falar nisso, por ser o facto de ser um juiz. Exato. E por ser também, exatamente... E é guitarrista também. E é um guitarrista. E nós temos uma banda que é assim uma espécie de Spinal Tap à portuguesa. Quem se lembra de Spinal Tap sabe o que eu estou a dizer. E lançamos, tem uma componente audiovisual muito importante, de vídeos, não é? Que nós não somos nós que estamos ali, são personagens. Tu recorres há um bocado também à banda desenhada nesta? Não. Não, no Biltre não. Agora estou a confundir com outro projeto que tu tinhas. Não, foi com teledisco que tu fizeste, que recorrias à animação. Sim. Animação. Mas no Biltre agora, nós temos a componente audiovisual de telediscos, uma expressão que já não se usa, de vídeos no YouTube, etc. E vamos fazer um concerto agora e lançar o disco, que temos feito vários singles e vamos lançar o disco agora. E também tenho um projeto aí a carburar com o Luís Ribeiro, o Luís que também é guitarrista. Excelente guitarrista. E um músico extraordinário. Que chama-se Bela Cicatriz. Bom amigo. Que eu vou fazer em breve com ele. Se não for este ano, no próximo ano quero que a Bela Cicatriz saia. Que é uma coisa que já anda na minha cabeça há muitos anos. Não tem nada a ver com rock, não tem nada a ver com pop. É uma coisa mais... É música. É música, não te consigo definir. É música. Sim. Olha, Pedro, espero ter notícias tuas, se calhar já com esse projeto, Com a Bela Cicatriz, sim. Se não, antes disso, a gente cá se juntará para falarmos e mantemos
das notícias sobre a tua vida, ou da restauração também. Claro, nós almoçamos muitas vezes. Eu tenho trouxe-te uma coisa para te emprestar, se me permites. Que bom. E para dar sorte ao canal, e só não te dou porque eu só tenho um, e este. Claro. Isto para mim é a bíblia do songwriting. Tu deves conhecer o Jimmy Webb, que tem já ouvi falar, o Chita Lanigan, claro. E essas coisas todas. E este livro chama-se Tune Smith, Inside the Art of Songwriting, que ele fala desde acho que toda a gente gosta de songwriting, devia ler este livro. Claro. Ele fala não só da composição de letras, como da composição harmónica, melódica, e o que é que faz uma grande canção, o que é que faz uma grande canção, quais são as características de uma grande canção. Isto não quer dizer que tu acabes este livro e faças uma grande canção, não é isso, mas é um livro que eu acho que tu vais gostar muito de ler. É uma ferramenta e para tu leres, claro. porque eu sei que tu adoras também. Agradeço-te imenso. És um excelente songwriter e acho que vais gostar muito de ler. Imenso. Olha, agradeço-te imenso. Pedro, até uma próxima oportunidade, que espero que seja em breve. Aliás, vai ser em breve, porque eu vou fazer aqui contigo, espero eu, muito em breve, não o formato de conversa, mas tocarmos um bocado e até cantarmos, fazermos uma brincadeira neste espírito. Tu lembras-te uma vez que nós éramos para os dois fazer uma cena de duo e tocarmos nos bares? Lembro. Chegamos a ensaiar Dylan e umas coisas assim. Lembro-me, e durante esta conversa lembrei-me mais que uma vez num concerto muito engraçado no Brian 85, da apresentação do primeiro disco do Lobo. Do primeiro disco do Lobo. O Skulls and Náufragos. Que tu tocaste, tal. Tu chegaste a ter aulas comigo. Sim, tive. Durante e nunca mais me esqueci da forma como tu fazes os trêmulos nos bendings. Foste tu que me ensinaste a fazer bendings na guitarra. Engraçado. É verdade. Eu durante anos, e depois tu disseste, não. E eu, então é isto. Engraçado. Deste mal a já guitarra. Foi lá, já. Nós tivemos duas fases. Tivemos uma fase que eu recordo que ainda morava no Passeio Alegre. Sim, foi aí que nos conhecemos. Foi aí. Que tu querias vender uma guitarra. Tinha uma guitarra tal. Uma Telecaster. Já sei. Foi o Carl Minman que me comprou a mim, eu comprei-te a ti e vendi ao Carl Minman. As voltas, é engraçado. E nós começamos a falar e eu comecei a tocar e tu disseste, onde é que tocas? E depois vieste ver para aqui. E depois numa fase posterior ainda tivemos aqui. Exatamente, e tive aqui umas aulas contigo. Engraçado. E estamos sempre a aprender. Sempre, uns com os outros. Sempre. Eu também estou todos os dias a aprender com as pessoas das mais diversas. Não é só com os guitarristas, é com as pessoas que fazem música. E com a música que a gente ouve, não é, todos os dias. E com a vida, e com andar na rua, e com a capacidade de observação dos pequenos nadas que a gente vê. A vida é feita disso. Exatamente. Pedro. Mais uma vez.